Rangel Adênio, falando de Feira de Santana na Bahia, Princesa do Sertão. E em nosso vídeo de hoje a gente vai estar trocando o substrato da cerejeira, né? O substrato está cansado, também ficou uma composição que não ficou legal para ela. A gente vai substituir e vai estar mostrando para vocês, né? Hoje a gente vai estar desplantando. Agora são 3h31. Então roda a vinheta e mãos à obra. Essa planta, né, a cerejeira, ela costuma florescer bastante. Você vê que agora ela só está com flor, mas esse substrato está inadequado para ela. Ó, eu fiz uma mistura com ele de fibra de coco e carvão, mas ficou drenante demais, né? Então a planta não consegue nem sequer ter tempo para absorver algum nutriente ou a própria água, né? Então a gente vai tirar. Ela não conseguiu enraizar legal. Ó, você vê que ela tá solta aqui, ó. Tá no vaso bonito e tudo, mas ó, enraizou, enraizou, mas você vê que tá muito drenante. O que eu sempre digo com relação a substrato de rosa do deserto é isso: você precisa encontrar um equilíbrio entre um substrato bem drenante, mas que retém alguma umidade, senão você vai ficar assim, ó, com uma planta que não consegue nem sequer absorver um pouco de água, né, para ela, nem os nutrientes. Até os nutrientes ficam difíceis, né, para ela, porque não vai ficar úmido. A planta faz a retirada dos nutrientes através do soluto, né, que é a mistura da água com os nutrientes. Mas você vê, não tá dando nenhum trabalho para separar as raízes do substrato. É uma planta grande. Essa planta é uma planta grande. Não lembro qual vaso que ela tava, mas eu coloquei nesse vaso tipo bonsai, que é muito bonito. Eu vou reutilizar ele, mas vou usar agora o substrato Ouro Bahia, né? É uma mistura bem equilibrada e que absorve água na medida certa, né? A planta enraiza bem. Você vê, ela não teve nenhum problema de podridão, nem nada do tipo, né? Mas não está conseguindo absorver a água suficiente, né? Retirei o substrato sem nem precisar de água, para você ver como estava seco. A fibra é pequena, interessante, mas muito carvão com a fibra não deu certo. O pó, a quantidade de pó aqui está pouca, então as quantidades sempre tem que ser observadas, né? Vou bater uma água aqui só para retirar uma parte, né, que fica ainda aqui do substrato. Eu falei que eu nem ficou nem muita coisa, né? Esse aqui eu já vou fazer diferente. Teve muito pouco dano aqui as raízes. Eu vou replantar ela direto, tá? Eu vou fazer o replantio direto na planta madura. Praticamente não teve nenhum problema de machucar. As raízes ciliares estão praticamente todas aqui. Só vou replantar e vou deixar uns dias sem molhar. Não é o manual que eu sempre faço, mas às vezes a gente
ver que dá para fazer diferente, né? Aqui esse substrato é bem seco, até para ele absorver a água que a gente está aqui jogando, ó, é muito difícil. Ele é muito seco, não absorve a água. Isso não é interessante. Quando fala em substrato drenante, a gente tem que ter um equilíbrio, né? Não pode ser substrato que retenha líquido, né, a ponto de acumular água, para que a planta não venha apodrecer. Mas também um substrato que não absorve nada de água também é prejudicial para a planta. A planta aí vai desnutrindo. Vou fazer uma poda apical com ela já no lugar. Daqui a pouco eu mostro para vocês aqui a gente colocando a planta no lugar. Geralmente eu faço, deixo uma semana desplantada e volto para o lugar. Aqui tem vários fatores para que eu venha fazer isso. A planta não teve muito dano, né, de raiz, praticamente saiu tudo sem nenhum problema. E eu não vou molhar o substrato. Vou colocar ela no lugar. Não está chovendo aqui. O substrato está seco. Já tem alguns dias que ele está preparado, né? Está bem sequinho. Então já vai para o lugar. Não vai ter nenhum problema não. Vai ter certeza. Vou mostrar a evolução dela para vocês. Eu vou aproveitar a parte da argila expandida e vou de substrato Ouro Bahia, né, para essa reposição. Vamos lá? Como eu falei, o substrato está bem seco, né? Acho que não vai ter problema aqui com relação a podridão não. Vou botar aqui, repor tudo certinho no seu devido lugar e vai passar um tempo sem água. Só depois que vai receber água. Agora a gente vai utilizar o replantio. Você encontra no site do Angel Adênio. Até o replantio que foi colocado, eu acredito que a planta absorveu muito pouco, né, porque era lavado. A gente jogava de água naquele substrato com muito carvão, né, proporção muito grande de carvão. Terminava passando tudo. E a planta não consegue se alimentar. Então, tem que encontrar sempre a proporção. Tem uma boa drenagem, lógico. A planta precisa absorver água, né? Então o substrato precisa reter alguma coisa de água durante um período. A rosa do deserto só não gosta de ficar encharcada. Ela ama água. Quem disse que a rosa do deserto não gosta de água está mentindo, não sabe o que está falando. A rosa do deserto não gosta de água, ela ama água. Acho que aqui já está bom. Bastante raiz aqui, elas vão se ajeitar, né? A gente vai botar o substrato em volta. A bicha é grande, viu, gente? Pego aqui, pense num peso, mas eu notei que ela não estava se desenvolvendo bem, não estava crescendo, não estava emitindo flores como ela emite. A coloração do caldex amarelando. Então são sinais que você sempre tem que observar nas suas rosas do deserto. Então essa planta não estava conseguindo se alimentar direito. E a gente vai voltar a fazer o quiche, né? Que choveu bastante tempo.
a gente não estava conseguindo aplicar o kit com uma frequência semanal, do jeito que a gente tem que fazer, precisa fazer. Então, para concluir, ela é cheia de botões aqui, ó. Mas o que é que a gente faz para contribuir com ela nesse momento? Poda, podar, estimular ela novamente, a brotação, e também fazer com que ela não tenha flores, né? Para ter que alimentar a flor sem estar tirando nada do substrato. Ela não está tendo fonte de nutrientes, mas está gastando aqui, né, alimentando flores. Então, muitas vezes as pessoas têm pena de retirar as flores ou espera a planta não ter flor para fazer alguma coisa. Essa planta aqui mesmo, gente, se a gente for esperar não ter flor para fazer alguma coisa, esqueça isso. Ela nunca vai ficar sem flor. Essa planta de flora, você vê, um substrato que não estava legal, muito carvão, mistura que a gente fez um tempo atrás e não deu certo. Ela estava florando mesmo assim, mesmo com muita dificuldade. Eu prefiro preservar a planta do que as flores. O risco, né, de você deixar as flores aqui é que a planta não vai estar se alimentando, né, nesse primeiro período. Ela até está com raiz, mas ela perdeu uma capacidade de nutrir, já vinha com um substrato que não estava deixando nada para ela, né? Passava tudo e ainda com flor. Então, gente, é preciso fazer o que é necessário, né? Então tá aqui, a nossa cerejeira tá podada, tá replantada e logo logo a gente mostra o resultado. Ela já revigorada, toda bonitinha, verdinha. Espero que tenham gostado. Espero que, se vocês vierem a ter um problema como esse, tratem de fazer o necessário muito rápido, que é replantar com substrato novo, adubação nova, aplicar o kit, né, que você encontra lá no site do Rangel Adênio. Dá uma passadinha na loja que está aparecendo aqui embaixo. Um forte abraço e até semana que vem.